Nós falamos, então, na terça-feira, sobre a parte mecânica do funcionamento do coração, né, de como funciona todo aquele fluxo de sangue que entra no coração, que sai do coração, né, toda essa parte é considerada parte mecânica, né, que envolve as válvulas, que envolve as veias, as artérias e tudo mais, né. Mas existe uma outra etapa do coração que é muito importante e que justamente é a parte mais importante em relação ao funcionamento do coração, porque sem essa atividade, o coração não funciona, né? Se não tiver atividade elétrica funcionando no coração, o coração não bate, ele não vai conseguir bater. Então, para que aconteça a parte mecânica, a parte elétrica tem que estar em pleno funcionamento, tá? Então, para vocês entenderem que existe uma parte mecânica dentro do organismo, do coração e uma parte elétrica, tá? É igual o carro da gente, tá? E aí essa condução de eletricidade é o que faz então o músculo cardíaco trabalhar, tá? A gente vai falar sobre alguns conceitos disso, tá? Então aqui, gente, o nosso coração, ele tem quatro capacidades específicas, né? Que só o coração, só o músculo cardíaco tem essa função, essas funções, né? Que consegue fazer isso. Não tem nada no organismo inteiro que consiga ter essas atribuições aqui no mesmo músculo, tá? Quais são elas, tá? A capacidade desse músculo cardíaco, ele tem a função, primeiro, de iniciar e de conduzir impulsos elétricos, tá? E de contrair as suas fibras de forma sincrônica e eficaz, e precisa de 4 etapas para que isso aconteça, tá? Ele precisa ter estabilidade, ele precisa ter automaticidade, precisa ter condutividade e ele precisa ter contratilidade, tá? Lembram que todo músculo, né? Todo músculo, qualquer músculo, ele é composto por fibras, né? Essas fibras que fazem com que um músculo tenha essa característica, né, diferenciada, né? E no coração nós temos células diferentes das outras células do organismo, né? E essas células, todas elas, né, as células do coração, elas têm essa função aqui, tá? Essas 4 funções que nós vamos ver agora, tá? Então aqui, ó. Quando nós falamos de excitabilidade, tá? Que significa isso, né? É quando toda a capacidade que a célula do coração tem de responder a um estímulo elétrico, a um estímulo mecânico ou um estímulo químico. Vamos pegar aqui, né? Estimulação elétrica. O próprio coração tem eletricidade, certo? Então, ele consegue se excitar, né? O músculo cardíaco consegue excitar as células cardíacas a partir de uma estimulação elétrica, seja do próprio coração ou seja uma estimulação externa, que é o caso, por exemplo, de você aplicar um choque, aquele choque do DEA, ou choque mesmo do cardioversor, do desfibrilador, ele vai ter essa função aqui, né, de excitar essas células do músculo cardíaco, tá? Professor, qualquer tipo de choque elétrico vai agir no coração? Sim. Por isso que é muito importante qualquer tipo de choque elétrico desses que tomou na tomada ou que estava ligando, sei lá, um cortador de grama, claro que, né, dependendo da intensidade, do grau, né, da voltagem desse choque e a exposição, né? O choque elétrico ele tem uma condição bem interessante, que é assim, um choque de 110 volts, que é curto, né, a voltagem curta, né? Se a pessoa só encostou e já tomou o choque e soltou, não vai causar problema nenhum, provavelmente, né? Agora, se a pessoa pegou numa tomada com 110 volts e ficou ali exposto por 30 minutos tomando aquele choque, com certeza ela vai ter sérios problemas no organismo dela, né? E um dos maiores problemas do choque elétrico acontece justamente no coração,
tá? O coração, ele tem essa capacidade de receber estimulação elétrica, né? E ele altera o mecanismo da produção de íons nas células, tá? E aí acaba tendo que a pessoa que toma um choque elétrico, né, vamos dizer assim, ela tem que ficar em observação até em UTI por conta dos riscos cardíacos que ela pode estar sofrendo, né? Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver. Coloquei para gravar, Nath. Coloquei, tá gravando. Tudo bem? Entenderam essa parte da estimulação elétrica? Ficou tranquilo, né? A parte química, né, do coração corresponde a qualquer tipo de química, né? Seja uma substância prejudicial ao organismo, ou seja uma estimulação, seja alguma substância química prejudicial, tipo uma substância que vai causar mal, que seja tóxica ou que seja venenosa, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Ou mesmo as drogas, né? As drogas, drogas que eu digo são os fármacos, né? As medicações, né? Elas podem ter a capacidade de estimulação, né? Tanto que é por isso que o cardiologista prescreve essas medicações para controle cardíaco, né? Porque elas vão agir nas células do coração, né? E a capacidade mecânica, tá? Que consegue fazer excitação no coração. Qual a capacidade mecânica, né? Quando a gente faz, por exemplo, a massagem cardíaca no paciente, ele tem estímulo mecânico no coração e a gente consegue fazer com que essa célula se auto-excite, né? E ela consegue fazer o coração de repente voltar aí numa fibrilação, numa taquicardia, tá? Com relação à automaticidade, né? O nosso coração, as nossas células do músculo cardíaco, né? Elas têm a capacidade de iniciar sozinhas, tá? Um estímulo, um estímulo elétrico, né? Um impulso elétrico, né? Espontâneo, ou seja, não precisa ter nada causando ali um choque, né? Causando condução elétrica para fazer com que o coração funcione, com que as células funcionem. O próprio coração tem as células do coração, os cardiomiócitos, tá? Deixa eu escrever aqui. Vou escrever com outra cor. Os cardiomiócitos, eles têm essa capacidade de automação. Eles são automáticos, eles não precisam de nenhum estímulo externo para ele funcionar, tá? Por isso que só as células cardíacas têm essa capacidade de funcionar sozinho, né? Não precisa de nada para ela estar funcionando. Claro que se a gente tiver alguma outra ajuda externa, ela vai funcionar também. Mas eu quero dizer no sentido seguinte, vamos pensar da seguinte maneira, a gente não precisa pensar, agora meu coração vai bater. Não, agora eu esqueci de bater. Já pensou quando a gente fosse dormir, como é que ia ser? Não ia ser legal, né? A gente ia esquecer de fazer o coração funcionar e ia dar problema. Aqui o exemplo que eu deixei para vocês, né, que é o nódulo sinoatrial e o nódulo atrioventricular, que causam a automação dessas células cardíacas. Não se preocupem que a gente vai falar já daqui adiante, nós vamos falar sobre esses dois caras aqui, tá? Aí vocês vão entender o que é isso aqui, tá? Se em algum momento vocês estiverem achando que eu estou falando de grego, vocês me pausem aí, façam uma pergunta que eu vou ali no chat ou abram um microfone, tá, gente? A parte de condutividade elétrica, tá? É onde o tecido do coração, ele tem essa capacidade, né, de disseminar, né, de irradiar esses impulsos elétricos, né? Eles não ficam parados, né? Eles conseguem passar por todas as células do músculo cardíaco, ela consegue conduzir esse impulso elétrico uma vez recebido, tá? Por isso que mesmo quando o médico direciona as pás para o tórax do paciente, todo o músculo cardíaco ele é atingido por esse impulso elétrico. Por quê? Porque as próprias células conseguem conduzir esse impulso elétrico, tá? É uma capacidade que essa célula cardíaca também tem. Outra situação é a contratilidade, tá?
essa contratilidade faz com que o coração, em resposta a esse estímulo elétrico, esse impulso, ele possa estar apresentando um período de inexcitabilidade, né, após a contração, que é chamado de período refratário, e faz com que ele se contraia, né? Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, né? Vamos tentar. Uma vez que o coração está nesse formato aqui, em repouso, né? Ele veio um impulso elétrico, né? Vamos fazer um impulso elétrico de outra cor aqui, vamos fazer amarelo. Né? Veio um impulso elétrico aqui no músculo cardíaco, fez com que esse músculo conseguisse estimular, certo? E aí ele vai começar a voltar aqui num período chamado período refratário, onde ele vai voltar ao normal, aonde ele estava, e aí ele vai continuar nessa parte aqui, certo? Essa etapa aqui, ó, depois da estimulação elétrica, seria então a contração, né? Porque o músculo ele precisa se contrair, né? E para depois voltar, né, a bater, né? No caso, né? E para isso ele precisa desses processos todos acontecendo, né? Quais processos, né? Da excitação, da automação, da condutividade, né? E da contratilidade. Ficou claro, gente? Conseguiram entender essa etapa até aqui? Ninguém falou nada, quem cala consente. Alguém não entendeu alguma coisa? Você deixou nós no mudo, ai? É só abrir o microfone e falar, ou falar no chat ali que eu respondo. Tá bom. Mas conseguiram entender, não? Faltou alguma coisa? Não, tá de boa. Tá de boaça? Eu preciso tomar anotação também, qualquer coisa eu dou uma olhada. Fechou. Então aqui, gente, vamos falar sobre a atividade elétrica do coração, né? Então, isso é uma coisa que o nosso organismo, o nosso coração tem, né? As células do nosso coração, elas têm, com relação à eletricidade, de produzir, né? E de conduzir essa eletricidade por todo, né? E nós temos para isso aqui, ó, a automação, que ele mesmo produz essa eletricidade, e isso aqui é extremamente importante, que é o ritmo, tá? Uma vez produzido o impulso elétrico, não basta só ele ser distribuído, vamos dizer assim, para o coração. Ele precisa se manter num ritmo adequado para que todo o músculo cardíaco receba essa condutividade elétrica, né, esse impulso elétrico, na mesma quantidade. Porque se esse ritmo ele não for coerente, né, lá no final do processo, ele vai chegar com uma força diferente e o músculo lá no finalzinho não vai bater com a mesma qualidade. E aí o coração começa a falhar, tá? Então vejam bem, só fazendo um parênteses aqui. A parte elétrica é uma coisa, a parte mecânica é outra. Porém, é necessário que se tenha a parte mecânica a partir da parte elétrica, né? Ou seja, o coração só vai bater se tiver impulso elétrico funcionando, tá? E outra, se tiver esse impulso elétrico funcionando de forma adequada. Uma vez que ele não está funcionando de forma adequada, começam a surgir os problemas no coração, tá? Relacionados à condutividade elétrica, tá, gente? Porque existem os problemas que a gente falou na outra aula de terça-feira, os problemas relacionados à parte mecânica, que é, por exemplo, né? Quase me enrolei. Por exemplo, a parte de válvulas, né? A parte de veias, de artérias, essa parte relacionada a fluxo sanguíneo, né? Ela é considerada parte mecânica. Quando você tem problemas relacionados ao batimento cardíaco, né, irregular, arritmias cardíacas, são consideradas atividades elétricas que estão irregulares, né? O coração ele é automático, né? Ele é autônomo, né? Ele continua a bater em um ritmo igual, né?
sem precisar ter um estímulo externo, né, que eu já falei antes, né, e o ritmo que ele acaba batendo seria em torno de 60 a 80 batimentos por minuto, né? Mas o coração, como qualquer outro órgão, ele recebe recebe ou obedece, né, às necessidades de que o organismo possa ter, né, podendo aumentar ou diminuir esse ritmo, né, através de uma regulação externa, né, extrínseca a ele, né. Já vou explicar melhor para vocês como é que é isso, tá? Essa regulação que está acontecendo no coração, que faz parte dele mesmo, que é de dentro do próprio músculo cardíaco ou das células cardíacas, né, acontecem a partir de uns caras chamados nodos, ou também vocês vão encontrar nesse nome aqui, nódulos, tá? Ou ainda, ó, tá? Eu não sei por que complicam tanto a nossa vida, tá, gente? Porque poderia ser um nome só, mas não. Um chama de nódulo, o outro chama de nó e o outro chama de nodo. É tudo a mesma coisa, tá, gente? Não se preocupem. Se vocês forem ler em algum momento algum material e trouxer um desses três nomes aqui, todos eles significam a mesma coisa, tá? São esses caras que mantêm o ritmo, né? O ritmo do impulso elétrico no coração. Essas células que mantêm o coração batendo, tá? E fazem com que o músculo todo consiga manter o batimento cardíaco na mesma proporção. O nodo sinoatrial é o principal, tá? Esse cara aqui, nodo sinoatrial, tá? É a principal e tem uma função de marca-passo, tá? E eu já vou colocar aqui embaixo aqui para vocês. Não é só chamado de... Opa, vamos escrever em preto, senão vai ficar estranho. É o nó sinoatrial sinusal, tá? É o mesmo nome, tá? Mesma coisa. De castigo hoje. Quem que tá falando aí no microfone? É a Jack que entrou? Ah, não, Fabi? Deixa eu ativar o mudo de todo mundo aqui, senão vai pegar o microfone, tá? Pronto. Fabi, se você quiser perguntar alguma coisa, tem que abrir o microfone daí para perguntar, tá? É só clicar aí no microfoninho que ele abre daí, só para avisar. Voltando aqui, gente. Não tá escutando? Não. Então como que você está me respondendo? Só se eu colocar o... É o teu áudio aí. Veja aí se consegue abrir ele o áudio externo, alguma coisa que está no celular, né? Ou bota o fone de ouvido. É melhor se você botar fone de ouvido. Aí você vai escutar melhor. Tá bom? Vou continuar aqui, Fábio. A aula está sendo gravada também, tá, Fábio? Se qualquer coisa, você perdeu um pedaço dela ali, você volta. Tenta achar um fone de ouvido aí para você poder escutar melhor. Voltando aqui, gente. Então aqui, ó, só voltando aqui o que eu estava explicando para vocês, que vocês vão encontrar esse nome aqui, chamado de nódo sinoatrial, ou nó sinoatrial, ou nódulo sinoatrial. Todos eles são a mesma coisa, que é também a mesma coisa do que o nó sinusal, tá? Ou nódulo sinusal, ou nódo sinusal. É a mesma coisa, tá? Eles só colocam esse montoeira de nome aí para a gente se complicar, tá? Deixa eu só ver que alguém escreveu alguma coisa aqui. Que eu não consigo ver. Ah, ela tá no trabalho, né? Por isso que tá complicado. Não, sem problema, Fábio. Tenta aí, se qualquer coisa não der, você assiste a aula depois, tá? Vou deixar gravado aqui.
Beleza. Qual que é a função desse cara, do nódulo sinusal ou nódulo sinoatrial, né? A função dele é manter o marca-passo cardíaco. Tá aqui, ó. Oh, meu Deus, peguei errado. Marca-passo cardíaco. Como assim? O que é o marca-passo, né? Vocês já viram como é que funciona uma orquestra? Que tem lá na frente o maestro, que fica dizendo para a banda, para toda a equipe, né, como que eles devem trabalhar, né? É exatamente a mesma função que esse cara tem. Esse cara, ele começa todo o impulso elétrico, tá? Ele vai fazer com que o impulso elétrico seja gerado e a partir dele ele mantém então a condução de um impulso elétrico numa quantidade específica, tá? Por isso que ele é o marca-passo cardíaco. Ele seria o que vai dizer, agora o coração vai bater, tum, aí ele bate, né? Ele gera um impulso elétrico, tá? De uma forma bem simples, para vocês anotarem aí, o nódulo sinusal, o nódulo sinatrial, ele é, então, um gerador de impulso elétrico, tá? Nada mais do que isso, tá? Ele se localiza, então, na junção da veia cava com o átrio direito, exatamente no ponto onde está chegando o sangue dentro do átrio direito, ele começa a gerar um impulso elétrico para fazer o coração bater, tá? Já depois dele, existe um outro cara, tá? Por isso que eu preciso que vocês prestem atenção nesses detalhezinhos, senão a gente perde o fio da meada, tá? Logo depois desse nódo sinusal, né, o nódo sinoatrial, nós temos esse cara aqui, ó, o nódo átrio-ventricular, tá? Que vem já em seguida dele e fica localizado um pouco mais abaixo. Fica entre o átrio direito e o ventrículo direito. E ele serve como um auxiliar, ele é um apoio, tá? Como assim? Tá? Aqui ele está até descrito como um segundo marca-passo. Se por um acaso esse cara aqui, ó, que é o principal, ele falhar, quem assume o lugar dele para o coração bater é esse cara aqui, tá? Entenderam isso? Ficou claro? Calma aí, professor, só fala de volta. Parte aí. Peraí. E eu também. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, não, aqui é outra coisa, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu tentar entender. Tá, o sino atrial é como se fosse o maestro da orquestra, certo? Isso. Ele vai comandar o coração para bater. Perfeito. Aí, no caso dele falhar, no caso do maestro ter um desvio ali, o átrio ventricular que vai assumir a postura dele, é isso? Isso mesmo, tá? Uma pequena diferença entre os dois é que o nódo sinusal, o sinoatrial, né? Ele tem ele bate mais forte. Ele faz com que o impulso elétrico seja mais potente. O nódo atrioventricular, ele gera um impulso um pouquinho mais fraco do que esse cara aqui. Tá? Então, vamos dizer assim, seria como realmente o auxiliar do maestro, só que ele não tem a mesma capacidade do que o maestro de conduzir a banda, entendeu? Então, ele vai conduzir de uma maneira um pouco mais fraca, né? Fábio disse que não está aparecendo a tela da apresentação. Fábio, provavelmente é por conta da internet, tá? Isso acontece geralmente por conta da banda larga, tá? Acho que conseguiram entender daí isso? Eu vou mostrar depois uma foto do coração que tem todos esses nodos para vocês, tá? Aí eu vou explicar de volta isso daqui para a gente não se perder nesse contexto, tá? Eu quero que vocês só entendam essa parte aqui, bem importante, que esse cara é o principal de todos. Ele que é o principal gerador de impulso elétrico no coração. Todos aqueles traçados que a gente vê lá quando gera o eletrocardiograma, né? Ele vai gerar um negocinho mais ou menos assim, né? Vamos ver se eu consigo desenhar bonitinho aqui.
mais ou menos isso, né? Quando ele gera essa atividade aqui lá para nós no eletro, é justamente aonde ele está passando, tá? Nesses locais. E aí ele vai gerando cada curvinha dessas. Cada ponto desses é um pedaço que essa eletricidade está passando no coração. E ela vai aparecer para nós em formato de traçados, né? O aparelho ele consegue fazer essa leitura para nós. Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora para não confundir a cabeça de vocês, tá? Porque daí lá na frente a gente vai falar sobre o eletrocardiograma em si, tá bom? Só fechar aqui. Aqui, ó, galera. Essa parte ali que eu estava explicando é o que acontece naturalmente no coração. O coração ele consegue bater naturalmente com um ritmo cardíaco de 60 a 80 batimentos, né? Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, depende. Isso naturalmente. Pessoa caminhando, ou fazendo, ou sentada, ou deitada, ela está mantendo um ritmo mais tranquilo, que é o ritmo natural do próprio coração. Agora, a pessoa começou a fazer uma caminhada. Vocês agora que estão aí parados em casa não estão fazendo, né? Tem que voltar para a rotina fitness de vocês. Começou a fazer uma caminhada mais intensa ou uma corrida mais intensa, a gente vai ter no nosso coração um estímulo extrínseco. Tá? Esse estímulo extrínseco vai fazer com que as células do coração trabalhem numa intensidade maior. Quem vai determinar isso? Vamos ver quem vai acertar. Quem que vai dizer para o coração bater mais rápido? Lá no coração. O sino atrial ali? O nódulo sinatrial, perfeito. Por quê? Porque ele é o maestro, ele é o que manda, tá? Então, claro que quem vai determinar de onde vai vir essa informação que o coração precisa trabalhar mais rápido, né? A ordem vai vir do sistema nervoso, mas dentro do coração, quem vai determinar como o coração vai bater mais rápido é o maestro, que é o nódulo sinoatrial, tá? Acho que ficou mais tranquilo de entender assim, né? Outra situação, né? Um susto, né? A pessoa tomou um susto e o coração começou a bater mais rápido. Também é uma atividade extrínseca. Tem acento esse extrínseco, tá, gente? Também é uma atividade extrínseca. Por quê? Porque o coração está recebendo um estímulo externo dizendo que ele precisa bater mais rápido, né? Por algum motivo ele precisa bater mais rápido. Quando a gente toma um susto e o coração acelera, tá? Vamos só fazer um parênteses aqui para vocês sobre isso, talvez até vocês já saibam disso, né? Mas o nosso coração bate mais rápido justamente para poder gerar mais adrenalina. A adrenalina, quando ela entra na corrente sanguínea e chega até o cérebro, ela causa algumas ações no nosso organismo que fazem com que o nosso cérebro fique em alerta, né? Justamente para tomar a decisão. O que eu devo fazer agora, né? E justamente para você não tomar uma atitude de desleixo, vamos dizer assim, numa situação de extremo perigo, né? Quando a gente toma um susto, é quando o nosso cérebro interpreta que nós estamos em perigo, né? E aí ele precisa tomar uma ação. O coração é um dos caras que ajuda a tomar essa decisão. Então ele acelera justamente para que a adrenalina ela chegue com mais intensidade no nosso organismo, ela aumenta, né, a adrenalina e faz com que a gente tome a decisão. E agora? Eu tenho que correr ou eu tenho que agir, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Um exemplo bem simples, né? É quando você vai abrir a porta, por exemplo, né, da tua casa e dá de cara com uma cobra ou uma aranha, né? Um bicho assim, bem tenebroso, né? Você vai ter que tomar a decisão do que você vai fazer, mas a primeira ação do teu organismo é justamente acelerar os batimentos cardíacos, porque você tomou um susto, porque você não esperava aquilo, e aí agora o teu cérebro vai determinar o que você tem que fazer com aquilo que está acontecendo. Mas antes disso, existe um mecanismo de ação para que isso aconteça, tá?
Só para exemplificar para vocês aí. Tudo bem até aí, gente? Acho que está indo, né? Vou tocando, tá? Aqui nós temos uma foto do coração que eu vou explicar melhor essa atividade para vocês. Então, aqui, ó. Como é que funciona toda a parte de condução elétrica no nosso coração? Primeiro de tudo, a gente tem o maestro principal, o cara que manda, o chefe de todos. Quem que é? Nódo sinoatrial, tá? Ele é que vai determinar o nosso ritmo cardíaco, que vai ser em torno de 60 a 80 batimentos. Meu Deus, verde não vai dar certo, vai ter que ser preto. De 60 a 80 batimentos por, tá? Esse seria o ritmo que o nódo sinoatrial vai trabalhar, tá? Quando quando esse impulso elétrico saiu daqui, ó, percebam, deixa eu pegar esse cara aqui e vamos pegar ele em verdinho, tá? O nódo sinusal, ele gerou o impulso elétrico, tá? Ele está fazendo que parte do coração funcionar primeiro? O átrio. O átrio todo se contraiu, beleza, vai se contrair, então, o átrio direito, né? Aí foi para o átrio esquerdo, esse impulso elétrico. Contraiu tudo, aí ele vai para a terceira etapa. Só que, tá vendo que ele não volta, né? Ele vai meio que tudo ao mesmo tempo, porque ele precisa ser gerado na mesma intensidade, né? E aqui, quando ele passa nessa região, existe esse cara aqui, ó, chamado de feixe de His, tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês, só que faltou uma parte aqui. O nó do atrioventricular, que eu esqueci, tá? Esse nó do atrioventricular que vem depois do nódo sinoatrial. Quando o nódo sinoatrial não funciona, quem assume é ele, né? Ele vai ter um ritmo que varia em torno de 40 a 60 batimentos por minuto, tá? Lembra que eu falei que ele vai agir, só que numa intensidade um pouco menor, né? Porque ele não tem a mesma capacidade que o nódo sinusal, né? Então, quando ele assume, ele até vai fazer o coração bater, só que vai bater num ritmo menor, tá? Isso acontece muito, vocês vão começar a ver quando vocês estiverem na prática profissional, o paciente que está indo a óbito, né, em cuidados paliativos, alguma coisa assim, você consegue perceber muito bem isso acontecendo. O coração começa a falhar e o nódo sinusal não consegue fazer mais a condução, o impulso elétrico funcionar de uma maneira mais forte, e aí você começa a ver os batimentos cardíacos caindo. Isso está acontecendo justamente porque o coração não está funcionando mais adequadamente, né? E aí ele começa a gerar um impulso elétrico um pouquinho menor. Beleza, depois ele vai passar, logo em seguida do nódo atrioventricular, nós temos um outro apoio, tá? O feixe de His. Esse feixe de His, ele divide, né? Estão vendo aqui que ele vai para os dois lados, né? Ele vai para o lado esquerdo e lado direito do coração, justamente para mandar esse impulso elétrico na mesma intensidade, na mesma quantidade, tá? Se por um acaso o nó sinusal falhou, o nó atrioventricular falhou, quem assume? O feixe de His, tá? Só que também numa quantidade muito, muito reduzida, tá? Mais ou menos de quanto? Entre 20 e 40 batimentos por minuto, tá? Esse é o ritmo que ele vai conseguir assumir. Ele não consegue mais do que isso, tá? E o coração continua falhando. Não funcionou o feixe de His. Quem vai assumir? Vão assumir as fibras de Purkinje, que são ramificações muito pequenas, que são lá no final mesmo de todo esse sistema, né, que está acontecendo de condutividade elétrica, que vai assumir, então, a responsabilidade de encaminhar o último resquício, né, de impulso elétrico. Quando esse impulso elétrico vem do nó sinusal, as fibras de Purkinje, elas estão fazendo o impulso elétrico que o nó sinusal mandou. Só que se o nó sinusal falhou, o nó atrioventricular falhou, o feixe de His falhou,
ela que vai ter que gerar esse impulso elétrico. Só que qual é a intensidade que ela vai gerar? De 10 a 20 batimentos por minuto. O que pode gerar aí uma parada cardíaca, porque é muito difícil que as fibras de Purkinje consigam manter esse batimento cardíaco do coração e fazer o coração funcionar com uma força muito grande, né? Geralmente, se chegar nessa etapa aqui, logo em seguida o coração para, tá? Então, voltando aqui para nós, né? O nó sinusal, deixa eu apagar aqui e começar de novo. O nó sinusal mandou esse impulso elétrico, certo? Gerou, pum. Ele vai passar, ao mesmo tempo que ele passa pelo nó do átrio ventricular, ele vai passar para o átrio esquerdo. Passou pelas fibras de Purkinje e dividiu para os dois lados do coração, né? E aí vai ser distribuído, então, para as fibras de Purkinje, para que elas distribuam para os pequenos ramos que tem ao longo do músculo cardíaco, tá? E assim a gente tem, então, um batimento cardíaco sendo gerado, tá? Entenderam? Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa? Não, entendeu. Conseguiram entender isso, gente? Bem entendido? Eu acho que deu para entender. Tá. Anotaram ali as quantidades de batimento cardíaco, tá? Que isso é bem importante, tá? Não é todo lugar que vocês vão conseguir encontrar essa informação dos batimentos, tá? Entendemos, mas não está 100% decorado ainda. Não, decorar Não. mas anotem porque essa parte é importante, né? Porque às vezes a gente não entende o porquê. Vou dar um exemplo bem simples, tá, para vocês. Nós estamos falando aqui de um adulto que tem um batimento cardíaco de 60 a 80 batimentos. Agora vocês imaginem uma criança que tem um batimento cardíaco mais acentuado, mais acelerado, que funciona ali até 120 batimentos por minuto, tá? Naturalmente. Se por um acaso esse batimento cardíaco não for gerado pelo nó atrioventricular, nem pelo feixe de Rhys, chegar a ponto de funcionar pelas fibras de Purkinje, esse batimento cardíaco cai muito. Vai chegar ali na casa dos 60, para uma criança, tá? Na casa dos 60. Significa para uma criança, para um bebê, tô falando do lactente, né? Uma bradicardia, tá? Uma bradicardia num lactente é bem importante. É importante se considerar que esse coração pode parar. Por isso que a gente tem que prestar atenção no monitor e em todo o funcionamento dos sinais vitais, porque não é acaso que a gente tem que tomar as decisões, né? A gente precisa tomar essas decisões de forma segura, né? E sabendo o que está fazendo, sabendo o que está acontecendo no organismo, tá? A gente não pode tomar atitude no achismo, né? Não, eu acho que está tudo normal, o coraçãozinho está batendo a 60, está normal. Tem que lembrar sempre dos conceitos, tá? Para a gente não deixar uma criança, de repente, aí sofrer uma parada cardíaca, aí, de repente, por uma... aí sim a gente vai entrar numa negligência, né? Lembram da outra atividade? Negligência, imperícia e imprudência? Aí a gente acaba entrando num desses conceitos, tá? Bom, beleza. Falei da parte grosseira para vocês, a parte que é mais relevante em relação à condutividade elétrica. Vamos entender, então, como que isso acontece. Meu Deus, como que o coração consegue fazer, gerar um impulso elétrico, tá? Para que isso aconteça, tá, gente? Fisiologicamente, o nosso organismo trabalha em cima... O nosso organismo não, desculpa. O nosso coração, tá? As nossas células do coração trabalham com canais lentos de sódio, tá? Esses caras, eles estão presentes em todos os nodos, tá? Então, todos aqueles nodos que nós falamos ali anteriormente, eles têm a presença desses canais lentos de sódio, tá? Eles nunca se fecham, tá? Eles não vão se fechar. Eles permitem, então, a entrada de sódio para dentro das células durante um potencial de repouso até que o limiar, ou seja, aquela fase que eu falei para vocês lá, que chega nessa parte aqui, ó,
antes de gerar um novo batimento, tá? Opa, antes de gerar um novo batimento, quando ele chega nessa situação aqui, é onde acontece, né, a entrada e saída de sódio e de sódio e cálcio, aliás, sódio e potássio, desculpa, sódio e potássio, onde faz com que esse impulso seja gerado e depois se propague, tá? Ele funciona de modo lento, tá? Para que esse limiar seja atingido. Que limiar? Limiar da célula, tá, gente? É a célula que vai fazer isso daqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não vai explicar direito isso aqui, tá? Deixa eu ver isso aqui. Aqui. Então, aqui, ó, nós temos, então, a célula marca-passo, né? Que está gerando um impulso elétrico, né? O nódulo sinusal, por exemplo, né? Quando é gerado esse impulso elétrico, os miócitos se contraem. Dentro desse marca-passo, dentro do nódulo, está acontecendo isso aqui, tá? Então, está acontecendo a troca de sódio, né, por potássio. O potássio, ele é tóxico para o nosso organismo, né? E ele contribui para as atividades que geram energia. A energia no nosso organismo vocês vão encontrar com esse nome aqui, tá? Chama-se adenosina trifosfato. Tá? Adenosina trifosfato. Escreve. Acho que dos dois jeitos está certo, tá? Mas eu vou deixar escrito no português porque nós estamos no Brasil. Adenosina trifosfato, tá? Esse cara é energia, tá? É ele que gera energia no nosso organismo. E é isso que vai ser necessário para gerar o impulso elétrico, tá? Isso nós estamos falando a nível celular, tá? Muito rápido, muito intenso, o tempo inteiro acontecendo, tá? E depende muito da nossa alimentação, das nossas atividades físicas, de tudo que a gente faz para que isso funcione da maneira adequada, tá bom? Será que ficou claro, gente? Eu tenho mais uma explicaçãozinha disso para frente, tá? Mas acho que deu para entender, né? Eu não entendi o que essa adenosina é. Ela é a energia? Energia, isso, tá? A adenosina trifosfato, né, o ATP, né, ela é energia, simples e pura energia, tá? A adenosina trifosfato é só o nome dos componentes, né? Você tem, por exemplo, a adenosina difosfato, que são 2 fósforos, né? Isso só é gerado a partir de substâncias químicas, né? Essas substâncias químicas produzem, tá? Para que essas substâncias químicas elas funcionem adequadamente, né? Para elas se liguem e formem uma adenosina trifosfato, né? Basicamente, a nossa célula ela utiliza oxigênio e glicose, tá? Basicamente o que a gente consome, tá? Nós somos, tem um cara que falou um dia que nosso organismo nosso corpo é energia, né? E não deixa de ser porque a gente consome oxigênio e consome glicose, que tudo que a gente se alimenta basicamente é para a produção de glicose e é para a produção de energia. Para que serve essa energia? Para todas as funções celulares vai ser necessário ter energia, tá? Quando o nosso organismo começa a não ter a presença de oxigênio ou de glicose na corrente sanguínea, ele começa a consumir outros produtos, né? E vamos dizer assim, ele começa a ele mesmo consumir o próprio organismo, né? É onde ele gera os problemas, né? Onde que você vai ter essas situações, né? Pacientes desidratados, pacientes caquéticos, né? Pacientes que estão com alguma doença de base, imunossupressoras, né? Por exemplo, o HIV em fase bem avançada, pode gerar esse tipo de problema. E um dos problemas que podem acontecer é justamente o coração não funcionar de forma adequada. E aí ele não vai ter energia suficiente para gerar impulso elétrico. Então o coração começa a ter falhas, tá?
Minha gata tá louca aqui, gente. Pera aí. Para. Vem cá. Vem cá. Ah, você quer comer, né? Vem cá, eu vou te esmagar. Você não tá vendo que eu tô dando aula, não? Hein? Você não tá vendo que eu tô dando aula, não? Deixa eu ver se vai gerar. Aqui, ó, gente. Me digam se vocês estão vendo as bolinhas se mexendo. Ah, agora sim. Tá funcionando aí as bolinhas? Tá. Aham, agora sim. Beleza. Esse gifzinho, tá, gente? É justamente para vocês entenderem como que funciona a entrada e saída de sódio e potássio dentro da célula, tá? Então, é uma troca. Enquanto o sódio está para fora da célula, o potássio está dentro da célula. Mas da onde que a gente tem esse sódio e potássio? Da onde que ele vem? De todos os alimentos que a gente está consumindo. Então, toda a nossa parte alimentar gera essas substâncias, né? Essas moléculas, e elas vão parar na corrente sanguínea e vão sendo utilizadas em todo o organismo, né? No coração não é diferente. As nossas células do coração precisam do sódio e do potássio para gerar o impulso elétrico, né? O que esses caras estão fazendo? Eu não sei se vocês enxergam bem, mas quando o sódio está ali para cima, ele tá tudo com um monte de mais, símbolo do positivo, né? Quando ele troca, né, com o potássio, ele vira menos, né? Ele fica negativo, né? Isso é o que a gente chama de despolarização. É onde você muda os polos, né? E é onde acontece, então, a geração do impulso elétrico, né? A gente está falando aí de íons mesmo, né? É bem questão de física e química, tá? Precisaria aí de uma aula bem grande para explicar mais a fundo, mas eu acho que não é necessário. É mais importante para nós entender que isso está acontecendo no nosso coração e que é isso que está fazendo o coração gerar um impulso elétrico, né? E o que faz a nossa célula do coração funcionar sozinha, né? Então, para ficar mais claro, né? A célula do coração não funciona totalmente sozinha. Ela precisa de um auxílio. Quem é que auxilia isso? As próprias funções fisiológicas, né? Com relação às substâncias químicas do coração, tá? Ou do organismo, né? Acho que ficou claro, né? Ficou legal, né? Aham, deu pra entender. Fechou, tá? Isso acontece de forma celular, tá, gente? De uma maneira lenta, para que o coração consiga manter um ritmo adequado, tá? Então, se ele fosse rápido, não conseguiria manter o ritmo adequado. Provavelmente ele não daria conta de fazer todo o procedimento, todo o processo, tá? A permeabilidade do sódio, ela é maior do que a bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio vocês vão encontrar em todos os mecanismos celulares na produção da energia, da ATP ali que eu falei para vocês, tá? Então, no coração, nós temos aí essa entrada e saída do sódio e potássio numa quantidade, né, de 60, 70 a 80 limiares por minuto, o que vai dar bem certinho, né, a nossa quantidade de batimentos por minuto, né, a atividade de que o nosso nodo sinusal consegue fazer o coração bater. Enquanto que no nó do ato ventricular, nós temos aqui aquilo que eu passei para vocês, né? Em torno de 40 a 60 vezes por minuto, fazendo com que o coração bata numa maneira mais lenta, tá? Então, tudo isso tem a ver com aquela parte celular, que está acontecendo no coração. Então, dentro dos nódulos, eles têm funções químicas diferentes, onde conseguem fazer o batimento cardíaco ser gerado de maneira diferente, justamente pela quantidade e capacidade que ela tem de fazer essas trocas, né, do sódio e potássio e fazer com que os canais funcionem de maneira mais adequada, né?
esse cara aqui que eu falei para vocês, que é o feixe de His, tá? Que é conhecido também como feixe átrio-ventricular, justamente porque ele está no meio, né, do coração, né, entre os átrios e os ventrículos, né, ele sai do nódo sinoatrial, passa pelo septo interventricular, ou seja, entre os ventrículos, né, e se ramifica entre os dois. Eu expliquei lá em cima na imagem, acho que ficou mais claro lá na imagem do que aqui no texto, tá? Só descrito aqui para vocês, tá? Ele, depois dele, né, é onde a gente vai encontrar as fibras de Purkinje, tá? Que conduzem, então, esse impulso elétrico até os ventrículos e faz com que o ventrículo se contraia, os dois ventrículos, né, se contraiam ao mesmo tempo, né? Por isso que ele se ramifica, né? Se ele fosse primeiro para um ventrículo, depois para outro, ele seria diferente o batimento cardíaco e daria problema. Então, quando você tem, só fazendo um parênteses aqui, quando você tem, por exemplo, o bloqueio de um dos dois ramos, né, de um lado desse feixe atrioventricular, né, do feixe de His, né, vamos desenhar aqui, tá? Você tem aqui, né, o feixe de His, ele está se dividindo, né, em direito, meu pai, e esquerdo, certo? Se porventura nós tivermos um problema ali no coração e por algum motivo teve um bloqueio, né? Alguma coisa bloqueou aqui, ó. E aí esse impulso não está sendo gerado a partir desse ponto, tá? É onde a gente vai ter um dos problemas que a gente provavelmente vai ver mais adiante, tá? Que é o bloqueio de ramo esquerdo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, tá? Bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito. Meu Deus, o que é isso? A gente está falando da condutividade elétrica, onde você tem bloqueios, onde você tem literalmente bloqueio. Alguma coisa está bloqueando o lugar e não está fazendo o impulso elétrico chegar onde deve chegar. Nesse caso aqui, ele não está chegando aonde? No ventrículo, né? Qual? O esquerdo, né? Então, esse impulso não está chegando no ventrículo esquerdo e nós vamos ter lá no nosso eletrocardiograma uma alteração, né? No traçado do eletrocardiograma, nós vamos ter uma alteração relacionada a essa parte aqui, né? Que a gente não vai enxergar ele de maneira adequada. E aí a gente vai entender, poxa, mas alguma coisa está acontecendo de errado no coração, né? A gente quem, tá? Normalmente quem vê essas alterações e toma as decisões são os médicos, mas não quer dizer que nós, profissionais da enfermagem, não possamos entender do eletrocardiograma, tá? Não é um conhecimento específico do médico, tá? Nós podemos entender disso, a gente só não vai tomar decisões em relação a isso. Mas se a gente enxergar o problema, a gente pode questionar o médico sem problema nenhum, tá? Já aconteceu comigo de eu questionar o médico com relação a algum problema que o médico não tinha visto no eletro e a partir daquele momento ele, opa, realmente tem uma alteração que eu não tinha visto, né? Porque passa batido às vezes, tá, gente? Mesmo os médicos, principalmente médico que é clínico geral, eles não têm, às vezes, tanta... não é nem habilidade, mas tanta expertise, né? O feeling de trabalhar com essa parte cardíaca, né? Então a gente tem que ficar ligado. É o que eu sempre falo, que nós da enfermagem estamos mais atentos, às vezes, ao paciente e às coisas que estão acontecendo do que os outros profissionais, né? Porque a gente está em maior contato com o paciente, a gente consegue ter essa habilidade de perceber coisas que os outros profissionais não percebem, né? E entender desses exames eu acho importante, tá? Por isso que eu não considero, tem gente que fala, tem técnico de enfermagem que fala, por que eu preciso entender disso? Eu já acho que todo técnico de enfermagem tem que entender disso, tanto disso quanto qualquer outro profissional, porque principalmente vocês são os que mais vão fazer o exame de eletrocardiograma, né?
Uma vez que você percebeu que tem alguma coisa errada, pode até não ter certeza. Ah, meu, será que isso é um bloqueio de ramo à esquerda? Gente, não é isso que eu quero de vocês, mas eu quero que vocês entendam que, caramba, tá aparecendo um negócio estranho aqui nesse eletro. Eu acho que não é normal. Eu vou questionar o enfermeiro ou o médico para ver o que ele acha. Entende? É mais nesse sentido do que propriamente dito dizer que tem, sei lá, uma síndrome, né, um infarto, alguma coisa assim, tá? Tranquilo? Por isso, não briguem comigo se eu estou ensinando coisas a mais para vocês, tá? Só para vocês entenderem, gente, essa aula aqui eu dava na faculdade, tá? Para meus alunos do curso de graduação, tá? Então, vocês estão sabendo tanto quanto os enfermeiros que vão trabalhar com vocês. Obrigada. De nada. Os enfermeiros vão contratar bons técnicos, os melhores, provavelmente. Tá? Então, aqui, gente, mais uma imagem para ficar mais claro ainda toda essa parte de ramificação, de condução elétrica, como que ela está acontecendo no coração, tá? Isso aqui não está passando dentro do coração, não é algo visível, tá? Esse sistema todo de condução elétrica, tá? Ele faz parte do sistema nervoso, né? Porque conduz eletricidade, né? Então, você tem aqui o nó sinusal, você tem o nó atrioventricular, você tem, né, o feixe de His, que eu mostrei para vocês, e você tem as fibras de Purkinje, tá? Que são todos os nodos, né, os nódulos aonde estão passando, né, essa condutividade elétrica, esse impulso elétrico, e que está fazendo com que o coração bata, com que esse músculo cardíaco acabe funcionando. Me digam se vocês estão enxergando o coraçãozinho aí fazer, parece uma teia de aranha. Sim. 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 Essa imagem é bem legal, gente. Ó, ela mostra o coração gerando esse impulso elétrico e como ele funciona. A parte elétrica junto com a parte mecânica, tá? Apesar de ser duas coisas distintas, que não estão acontecendo ao mesmo tempo, mas uma depende da outra. Quem depende? A parte mecânica depende da parte elétrica estar funcionando, né? Então tá ali, né? Vamos tentar acompanhar para vocês, né? Você tem, então, o impulso sendo gerado no nó atrioventricular, ele vai ser distribuído, então, para toda a parte dos átrios, e você tem depois ele passando, então, pelo feixe de His, e por último de tudo, chegando, então, nas fibras de Purkinje, fazendo com que todo o coração seja estimulado. Então, vamos pensar da seguinte maneira, né? Aqui nessa região, ele está fazendo os átrios se contraírem, os átrios baterem. Aqui nessa região, ele está fazendo os ventrículos baterem. Quem está fazendo isso acontecer? Um impulso elétrico, tá? Esse impulso elétrico está fazendo tudo isso acontecer. Vamos fechar aqui, vamos acompanhar de novo. É muito legal o coração, gente. O coração é muito 10. Ficou legal, né? Então, para controle do nosso coração, para ter esse controle diferenciado, né, do sistema, aí nós voltamos lá naquilo que eu falei para vocês lá em cima, tá? Que é a parte extrínseca do sistema cardíaco, né? Que são coisas externas, né? Que vão fazer com que o nosso organismo funcione de maneira diferente, né? Só que como isso acontece? Ele só vai ser capaz por causa desse cara aqui, do sistema nervoso autônomo. Como assim, professor? Nós estávamos falando de coração, agora já está no cérebro, como é que é isso? É isso mesmo, gente. O nosso coração, ele é independente. Ele funciona sozinho, não precisa de ninguém, ele já mora sozinho, já tem mais de 18 anos, tá? Não briguem com ele. Só que a mãe dele, que é o nosso cérebro, tá lá dizendo para ele assim, tudo bem, você até pode morar sozinho, mas eu tô de olho em você. E tudo que está acontecendo aí, eu também posso ajudar a melhorar as coisas
que você está trabalhando aí, né? Para que isso aconteça, ele faz com que ele tem distribuído, né, o cérebro, o sistema nervoso, ele tem distribuído duas etapas, duas funções específicas para trabalhar com isso, tá? Uma delas é o sistema nervoso simpático e a outra é o sistema nervoso parasimpático. Eu acredito que vocês já devem ter estudado isso. A gente só vai relembrar essa etapa, tá? Cada instante do coração recebe estímulos diferentes, que são estímulos simpáticos ou estímulos parasimpáticos. Vamos entender o que é isso aí. Quando nós falamos de sistema nervoso simpático, quando esses estímulos chegam no miocárdio, chegam lá no músculo cardíaco, eles aceleram, tá? Então, quando nós falarmos de sistema nervoso simpático, lembrem sempre de acelerar, tá? Como que ele vai fazer o coração acelerar o batimento cardíaco, tá? Ele vai causar uma taquicardia, tá? Tá aqui escrito, tá? E vai fazer com que essa taquicardia seja gerada a partir de uma vasoconstrição, tá? Aqui eu deixei até o exemplo do que é uma vasoconstrição, ó, estão vendo? Aqui seria um vaso normal, aqui vasoconstrição e aqui vasodilatação, tá? Nesse caso, como nós estamos falando de sistema nervoso simpático, nós estamos falando de acelerar o coração, então ele está funcionando essa parte aqui. Ele faz com que os vasos se contraiam, fica pequenininho o lumen do vaso, ou seja, passa menos sangue e faz com que o coração acelere o batimento cardíaco dele, tá? E aí a gente vai ter o resultado que é uma frequência cardíaca aumentada. Em que situações que o nosso cérebro vai mandar o nosso coração bater mais rápido, ocasionando então a função, né, do sistema nervoso simpático, né? Você levou um susto, você começou uma atividade física intensa, você recebeu uma nota baixa do professor, ela gera um impulso nervoso simpático e faz com que o coração acelere mais rápido, tá? Ou a Susan que viu no meio do intervalo o crush, né? Nesse caso não tá vendo. Ai, que triste, né? Não tem o Insta, o Face? Acompanha por lá. Tem nome. Como não? Ele não podia deixar passar, né? Tinha que me lembrar, eu tinha esquecido. Vocês acham que eu esqueço das coisas, né, gente? Mas a gente tava tentando esquecer, né? Ah, é? Puxa vida, e agora eu quis lembrar? Sacanagem. Mereço um 10 por causa disso. Desculpa, Suzy. Não queria fazer você passar por isso. Sei. Voltando aqui, tá, gente? Quando o cérebro utiliza, então, de impulso, né, ou de um sistema parasimpático para fazer o batimento cardíaco, né, nós vamos ter, então, lá no coração, um retardamento da despolarização. E aí nós temos, então, a diminuição da força de contração, né? Então, acaba que o nosso coração faz diminuir, então, a frequência cardíaca, tá? Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer a vasodilatação, né? Causando, então, aí um relaxamento do músculo cardíaco e a frequência cardíaca também diminui. Que situação a gente tem essa, por exemplo, né? Quando a gente vai dormir. Daqui a pouquinho vocês vão dormir e o sistema nervoso parasimpático de vocês vai estar atuando, porque ele vai fazer com que os vasos sanguíneos do coração acabem dilatando e aí o batimento cardíaco ele acaba ficando menor. Tudo certo? Tranquilo até aí? Todos vivos? Então, beleza. E aí a gente começa a entender um pouco melhor do que a gente está falando sobre o eletrocardiograma, tá? Esse exame que a gente faz, né,
ele vai detectar toda essa atividade elétrica que está sendo gerada no coração, tá? Pode-se dizer, então, que o nosso coração, ele é movido à eletricidade, tá? O músculo cardíaco depende disso. Cada contração do músculo cardíaco faz com que a gente tenha depois um batimento cardíaco. Cada movimento das válvulas do coração são comandados por esses impulsos elétricos, né? E o próprio coração é que faz isso, né? Acontecer. Se por acaso isso falha, o coração não bate, não tem fluxo de sangue dentro dele e o sangue não está sendo encaminhado para o organismo inteiro, né? Então, acontece que essa parte elétrica é a mais importante para fazer o coração bater, né? Então, só para a gente poder entender, né? O nosso coração não é só sístole e diástole, né? Nós temos aí uma série de componentes, de coisas acontecendo dentro dele que são bem importantes para a manutenção e preservação dele, né? Para que tudo aconteça, né? Quando a gente tem, então, um eletrocardiograma, que a gente apelida de ECG, nós conseguimos identificar, então, qualquer tipo de padrão elétrico que está sendo gerado no organismo, seja ele normal ou seja ele anormal, tá? Essas anomalias a gente consegue determinar se o coração está tendo problema, se o coração está batendo naturalmente, tá? Esse exame de eletrocardiograma é o mais indicado para avaliar arritmias, tá? Para a investigação inicial de isquemias cardíacas. O que é isquemia cardíaca? Quando a gente tem um infarto, tá? Os infartos, as anginas, todas elas são investigadas a partir do eletrocardiograma, tá? É um exame com custo baixíssimo, né? Para o hospital ele tem um custo muito baixo, e para o paciente ele também tem um custo muito baixo. Hoje um exame de eletrocardiograma custa aí em torno de 30 a 60 reais, dependendo da instituição. Então, ele é um exame barato e que pode determinar muitas coisas, né? Como que ele está funcionando? Esses caras que a gente coloca aqui no paciente, que são os eletrodos, vão fazer a leitura desses impulsos elétricos que são gerados. Ele vai passar por esse cabo, né? E vai até uma placa, e essa placa vai fazer, então, a transmissão lá para o papel em forma de desenho. Mas que desenho que ele vai gerar? São esses traçados, a gente chama de traçados eletrocardiográficos, que são esses impulsos desenhando aqui no papel toda a parte onde ele está passando. Então, aqui, já para a gente ficar mais consciente do eletrocardiograma, de como ele funciona. Quando o nosso nó sinusal, ele manda o coração bater, né, ele determina, então, que o impulso elétrico seja gerado, ele gera a primeira onda do traçado do nosso exame, que é a chamada de onda P. Depois que ele passou, então, passou pelo feixe de His e chegou até as fibras de Purkinje, ele vai gerar um complexo QRS e vai fazer esse desenho que vocês estão vendo aqui na tela, tá? E depois disso, ele vai gerar uma nova onda, que é a chamada onda T, que muitas vezes não aparece no eletrocardiograma, mas ela seria um potencial final de ação antes de gerar um novo impulso elétrico, que seria uma nova onda P, tá? Então, voltando, nó sinusal, nó do átrio ventricular, feixe de His, fibras de Purkinje, tá? E aí a gente tem tudo isso funcionando no coração e eles vão sendo gerados no eletrocardiograma. Claro que no eletrocardiograma a gente não tem só um desses aqui, só um traço desses daqui, né? Nós temos vários, mas a gente vai entender o porquê desses vários desenhos mais adiante, na próxima aula, provavelmente.